Meus amigos, antes de eu ler, eu quero falar assim, o quanto a amizade ela tem sido um marco na minha vida e quanto eu tenho testemunhado os elos de amizade, o quanto elas têm sido determinante naquilo que nós estamos nos propondo, determinante no nosso crescimento, determinante na saúde da nossa espiritualidade, determinante nos relacionamentos. Como a amizade, ela é impactante. E eu sou profundamente apaixonado porque são amigos, e foram amigos que me impulsionaram, me empolgaram, que quando eu mais precisei, foram amigos que, através da fé deles, talvez naquele momento que te falta fé, o amigo foi lá e intercedeu, foi aquela voz intercessória no teu lugar. Então, a amizade, para mim, ela diz muito. E quando eu olho o Evangelho do Senhor Jesus, eu vejo Ele estabelecendo relações muito pessoais, muito, acima de tudo, orgânica. E eu acho que relacionamentos reais é um desafio desse tempo. É um desafio desse tempo porque não tem problema nenhum nós criarmos vínculos de relacionamento com uma expectativa social. Não tem problema nenhum. Níveis de relacionamento através de um viés profissional, não tem problema nenhum. A questão é que quando nós olhamos para o Senhor Jesus e como Ele ensina sobre se relacionar, Ele gera um vínculo de amizade profunda. Amizade verdadeira, sem maquiagem, olho no olho. E eu quero ler com vocês essa passagem de João 13. Quem achou, diz, achei. Não achou? Então ninguém achou. Acharam, gente? Não. Amém? Olha como é que um ser humano bebe. Então. É legal que a pessoa enfia o dedo lá dentro, não tem como beber depois. João 13 diz assim, João 13, 6, diz assim: quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde tu vai entender. O Senhor nunca vai lavar os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. O Senhor Jesus responde. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, também lava as minhas mãos e a minha cabeça. Amém, gente? Então vamos. Amém, meus amigos? Gente, eu sempre fui profundamente impactado por essa passagem que vocês já ouviram muitas vezes. Porque ela tem um ponto na história, esse evento, que já está perto do Senhor se dar em sacrifício. Então, Ele reúne os discípulos. E os discípulos estão naquela expectativa que, historicamente, a história de Israel, uma história demarcada por coisas muito legais, mas também por algumas coisas não legais assim. E uma delas é o fato, por exemplo, de que Israel sofreu muito sobre a opressão de outros povos que invadiram, por exemplo, a Babilônia. Até a Segunda Guerra Mundial, a Babilônia tinha sido o grande trauma da história de Israel.
ter levado o povo cativo, o povo como escravo. Era uma marca do povo judeu o sofrimento de ter sido invadido por outros povos, de ter perdido batalhas. E agora, os discípulos veem em Cristo a marca do possível governo, do novo governo. Eles estão naquela expectativa, aquele homem que chega e ele fala com autoridade, e o coração deles ferve, e aquele homem diz: a partir de hoje, vocês não são mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. E vai se gerando algo muito impactante no coração daqueles que estão seguindo. Existia marcas profundas no ministério de Jesus, na obra do Senhor Jesus, que apontava: um novo governo vai ser estabelecido. Nós estamos muito empolgados porque um novo governo vai ser estabelecido. Agora, a Roma e todo o seu poder, a Grécia Antiga e toda a sua filosofia vão cair em nome desse governo. Esse governo que vai ser estabelecido pelo Cristo, pelo Jesus. E está lá, e daí Jesus ressuscita o cara, e eles dizem: é esse. E daí o Senhor opera um milagre, transforma a vida, cura o leproso, cura o cego, e as marcas estão dizendo: é Ele que vai governar a gente nesse novo governo, nesse novo tempo. E era isso mesmo. Só que daí o Senhor disse: só vamos ter o último encontro, praticamente o último encontro. E aí eles fazem aquela expectativa: o que Ele vai falar? O que Ele vai dizer? Então o Senhor Jesus recebe os discípulos e, no movimento de muita humildade, começa a lavar os pés dos discípulos. Agora, aqueles homens têm que se deparar com a imagem do Senhor deles, agindo como um servo. E eles dizem: meu Deus, que tipo de reino é esse que está sendo estabelecido? O que está acontecendo? Que tipo de guerra nós vamos ganhar com o nosso Senhor lavando os pés, servindo a gente? Então Pedro chega perto e Jesus disse assim: Pedro, tu não vai entender o que eu estou fazendo, porém mais tarde sim. Penso no alívio de Pedro. Ufa, que bom que agora eu não vou entender. Pedro não entendeu, mesmo há um pouco de tempo atrás, na história bíblica, algumas experiências atrás, ele ter tido aquele insight divino. Vocês lembram quando o Senhor diz: que vocês dizem que eu sou? Na verdade, o Senhor diz: o que o povo diz que eu sou? Os discípulos precisavam, estão no desafio de entender qual é a estratégia daquele homem, entender o que passa na cabeça do Senhor Jesus, que reino é esse e como ele vai ser estabelecido. Só que em uma reunião, ele pergunta: o que o povo diz que eu sou? Então os discípulos disseram: o povo está dizendo que tu és um profeta. Legal, profeta é massa. O povo está dizendo que tu é Elias, o povo está dizendo que tu é João Batista. Muito legal. O Senhor Jesus, ele vai louvando ao Senhor. Deixa, Lucas, ele está louvando ao Senhor. Levanta a tua mão, meu filho. Vai dizendo: o Senhor é lindo. Vai adorando, vai adorando. E os discípulos dizem: não, o povo está dizendo coisas legais sobre ti. Mas o Senhor Jesus, inquieto, diz: tá, mas e vocês? Olhando para mim,
E para tudo que eu estou dizendo, o que vocês falam, o que vocês dizem? Então Pedro, através de um insight divino, de um impulso divino, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe aquela fala maravilhosa, aquela lacração total que eu fico pensando, ele pensando depois assim, arrasei, arrasei. O que eu falei agora arrebentou, cara, foi muito bom. Mas ele saiu dali, ele disse que Cristo que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, mas ainda ele não conseguia entender porque o Senhor Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E eu fico me perguntando: Senhor, sobre esse reino, e sobre as coisas que tu queres fazer, sobre o estabelecimento do teu reino, o que tu queres dizer com lavar os pés dos discípulos? A primeira marca é que todo discípulo, acho que existe uma expressão, uma palavra que se chama talmidim, acho que é isso, discípulo. É isso? Todo discípulo andava atrás do seu mestre, e agora quando, então, o mestre vai na frente, e o mestre caminhando levanta o pó, e esse pó suja os pés dos discípulos que vêm vindo atrás. E quando o Senhor se baixa, ele lava os pés dos discípulos, ele está dizendo que a partir de hoje eu não vou estar mais na frente de vocês, é vocês que vão sujar os pés de vocês. Porque vocês assumirão o protagonismo desse papel. Eu saio, eu me retiro, mas agora eu lavo o pé de vocês e vocês assumem a ponta. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que o reino dos céus é estabelecido por servir. Servir. O Senhor sabia que a proposta de Roma e a forma como ela estabelecia o seu reino era por relacionamentos ocasionais, relacionamentos de interesse, buscas profissionais, vínculos profissionais. O Senhor sabia que quando Ele está estabelecendo o seu reino, é possível que o grupo de soldados romanos estão tendo alguns comportamentos para escalonar o seu cargo de importância no exército romano. Os gregos estão ocupando um papel para mostrar sua importância entre os gregos. No entanto, o Senhor Jesus era diferente. Ele sabia que os discípulos queriam um Jesus meio Davi, estabelecendo o reino, criando um grande castelo, assumindo um trono, botando os discípulos como os guardiões, os centuriões, os comandantes. A expectativa de um domínio sobre os outros povos, e quando isso acontecesse, eles ficariam olhando Jesus reinando e diriam assim: Jesus, hoje o que tu liderou foi mais ou menos. Ia passar outro dia, eles iam dizer: hoje essa assinatura que tu fez, Jesus, foi legal, parabéns. Senhor Jesus, tu com teu governo sentado no trono, hoje o que tu fez foi muito ruim. Mas Jesus não estabeleceu esse governo. Jesus disse assim: a partir de hoje, eu limpo os pés de vocês, porque o meu reino vai ser estabelecido por pessoas que, uma vez que eu limpo os teus pés, tu vai sair daqui
E tu não vai viver na expectativa do que os outros vão fazer por ti, mas tu vai viver na expectativa daquilo que tu pode fazer pelos outros. É sobre o que nós podemos fazer pelos outros. É sobre aquilo que a gente pode, a marca que nós podemos deixar na vida dos outros. Não é mais sobre um governo onde a gente diz assim: Senhor, obrigado por essa manhã, mas tu sabe que tu deu uma rateada, porque o Fernandinho hoje nem me olhou, papai. Move o Fernandinho. Senhor, hoje foi difícil, pai, porque eu estava esperando aquela promoção, Deus, e o teu reino não foi estabelecido, porque aquilo que podia acontecer para me abençoar não aconteceu. E Jesus diz: é que eu não estou esperando disso de ti. Eu estou esperando o que tu pode fazer no teu emprego. Eu estou esperando as marcas do meu reino que vão ser demarcadas em todo mundo a partir do teu sim, do teu engajamento, do teu eis-me aqui, eu estou disponível. Vocês estão comigo? Tu sabe o que mais me impacta nisso? É esse reino do Senhor Jesus, que foi pregado desde o ministério dele, desde o início do ministério público. O reino da marca que eu deixo no outro. O reino do eu servindo o outro. Esse avivamento da igreja primitiva era um avivamento feito por um Senhor Jesus que manifestava milagres pontuais e que mudaram a história da humanidade. Eu nunca vou esquecer. Todas as vezes que eu abri a palavra do Senhor e me deparei com aquele exemplo de pessoas sendo curadas, eu já falei muitas vezes, mas eu não vou cansar, como eu fui impactado com a mulher cananeia sendo transformada, a realidade dela sendo transformada, como eu fui impactado com a mulher da mulher do fluxo de sangue, que toca nas vestes do Senhor e foi curada. Eu fui impactado, mas o reino do Senhor Jesus foi estabelecido em situações ocasionais, lugares simples, lugares do cotidiano, onde qualquer coisa que ele fazia, ele estava servindo, ele estava doando. Eu não posso tirar das Escrituras o encontro do Senhor Jesus com Marta e Maria, mesmo que ali não aconteça nenhuma ressurreição por enquanto, nem que ali não aconteça um grande milagre, mas ali ele diz para Marta assim: ei Marta, tu que está promovendo algo, te aquieta, porque Maria, que está na minha presença, sendo servida por mim, essa escolheu a melhor parte. Ela está aprendendo, ela está recebendo de mim, essa escolheu a melhor parte. Daniel, por que tu está falando sobre servir? Porque quando eu penso nos amigos que mais marcaram a minha vida, eu lembro de amigos que na hora que eu estava mais carente, aquele amigo estendeu a mão e me salvou. Quando eu lembro dos relacionamentos mais impactantes na minha vida, eu não lembro de manifestações como a que o Pedro teve, que eu acho linda. Ele recebeu um insight divino. Foi um trovão da presença de Deus, onde ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala com autoridade. E depois ele disse: não está escrito, isso não está escrito na Bíblia, isso é por conta minha. Mas nem eu entendi muito bem o que eu falei. Nem eu entendi muito bem.
Mas o reino do Senhor Jesus estava sendo estabelecido através de gestos que impactou a minha vida, impactou a tua, que são manifestações cheias de significado. Não é um evento, não é uma super manifestação do sobrenatural. Talvez naquele momento tu não estava na tua melhor fase espiritual. Talvez naquele dia tu te sentiu o pior ser humano do mundo. Mas um amigo verdadeiro, que tem traços de um Deus divino, generoso, bondoso, olhou para ti e disse: tu não está bem hoje. E tu disse: eu não estou mesmo. Então eu vou chorar contigo. E tu sentou com teu amigo do lado dele e tu chorou. Tu chorou com ele. E a vida tua, a vida do teu amigo foi impactada por um Deus que não está só revelado em manifestações pontuais, mas de um Deus que está revelado nos vieses de amizade. Um Deus revelado em movimentos totalmente ocasionais. De um Deus que poderia estar sentado do teu lado. E talvez tu está muito preocupado se hoje vai cair um raio de luz. E tudo que ele está dizendo é: pede perdão para o teu amigo. E quando isso acontecer, os vínculos de amizade vão revelar o Deus do dia a dia. O Deus pessoal. O Deus pessoal. O Deus pessoal. É sobre servir. É sobre preparar o ambiente. Vocês estão vendo isso daqui? O que está acontecendo hoje? É um encontro de pessoas que servem. Hoje, antes da oração, chegou o pessoal aqui e começou a arrumar isso, às 7 horas, servindo. Servindo, preparando. Por quê? Porque tem algo profundamente impactante, tem algo muito de Deus quando eu preparo as coisas. Quando eu estou preparando, Deus vai fazer algo. Preparando, doando. Quando eu olho a banda tocando, bateu calor. Desculpa, Lipe. Quando eu olho a banda tocando, tu sabe o que eles estão fazendo? Eles estão preparando um ambiente. Quem está solando é esses que estão aqui. Então a banda, o Pedro agora está preparando o ambiente, uma atmosfera de adoração, porque tem algo profundamente divino acontecendo quando existem pessoas servindo, que estendem as suas mãos como grandes amigos. Então essa banda fica tocando e vem os meninos e cantam juntamente com as meninas e cantam. Daí tu diz: então é elas que estão brilhando? Não, elas cantam sobre uma verdade que não é delas, porque elas estão servindo. E sempre quando a gente decide servir, desde quando a gente decide lavar o pé de alguém, no sentido, não te preocupe se um dia tu for fazer. Há pouco tempo a minha mãe estava com uma dor nas pernas, eu caprichei numa massagem na minha mãe, na perna dela para desinchar. Então, daqui a pouco se precisa fazer, mas não é literal. A questão é servir. Tem alguma coisa, meu amigo, que eu posso fazer por ti? Ou melhor, nem pergunta, só faça e deixa Deus se revelar. Está os músicos servindo.
Às vezes a gente sofre muito quando nós confiamos em relacionamentos onde ao invés de a gente servir, a gente fica na expectativa de ser servido. Eu nunca me esqueço de um músico que eu conheci, e eu estava na expectativa de, quando eu conheci aquele músico, eu disse, meu Deus, a minha vida mudou. Meu Deus, eu estava assim na adolescência não, eu estava no início da jornada, como os guris estão hoje tocando bateria, eu estava naquela época no início, assim, sabe? Os guris estão quebrando tudo. Os bateristas da nossa igreja estão de parabéns. Gente, mais uns 10 anos de estudo, vocês vão tocar como eu, hein? E eu estava naquele desejo de conhecer alguém que fosse me dar um upgrade. E eu conheci um músico, um produtor, gente. E eu peguei e disse, ele tem algo para me oferecer. Então, quando a gente vê que tem algo, quando a gente vê que alguém tem algo para oferecer para a gente pega o nosso coração e dá para aquela pessoa. É teu. E eu entreguei meu coração. Ele tem algo para me dar. Nós estabelecemos, às vezes, relacionamentos na expectativa daquilo que o outro vai te dar. O meu casamento com a Sandra, com 22 anos, né, Sandra? Né, amorzinho? Amorzinho. Né, amorzinho? 22 anos de casado. Mulher feliz. É uma mulher de sorte, abençoada. Mudou radical quando a gente entendeu que não é mais assim, eu fazer expectativa daquilo que a Sandra tem que fazer por mim, mas é o que eu posso promover para a Sandra. E às vezes a gente fica tão doido por um mágico, uma pessoa que resolva o nosso problema, que quando tu vê que ela é cheia de talento, e tu diz, meu Deus, essa pessoa vai ser um estouro, ela vai me dar algo, tu entrega o coração. E aquele cara pegou o meu coração, acendeu uma dinamite, explodiu lá dentro. Me machucou. Eu era só um músico sonhando. E daí eu fui para casa, cheguei, eu e a Sandra, acho que a gente tinha 2 anos de casamento. Eu sentei na bateria, na cama. Ela disse, tu tá bem? Eu disse, não, tô legal. Mas eu não aguentei, eu chorei muito. Na expectativa de que alguém podia fazer algo por mim, eu entreguei meu coração. Daí a gente foi viajar, eu tive que viajar com esse cidadão. Daí quando eu estava lá, a gente foi tocar num evento de músicos e tal. E a gente estava tocando e ele estava me desdenhando, assim, sabe? Ele estava... Olha... Então, eu nunca me esqueço que a gente estava tocando uma música e era num evento para músicos, e daí todo mundo improvisou e tinha uns naipes de metal e a galera quebrando tudo. E o Giba, meu amigo, olhou para mim e olhou para os músicos e disse, deixa ele improvisar. Preparou o caminho. Com gentileza, com amor, preparou o caminho. Eu não sei o que eu toquei aquele dia, mas para mim pouco importa. Só importa o amigo que nasceu para mim. Porque verdadeiros amigos nascem quando tu está no pior dia e aquela pessoa serve. E eu quero estar orando hoje por vocês, meus amigos.
Porque existe uma expectativa de um reino do céu ser estabelecido através das nossas vidas por pessoas profundamente usadas por Deus, que só sabe limpar o pé de outro. Sabe o protagonismo que o Senhor espera de ti? Onde que tu vai ser reconhecido, onde tu vai ser muito abençoado. Deus sabe dar muitos mimos, e eu te abençoo no nome de Jesus, com um relacionamento lindo, com a tua profissão próspera. Eu te abençoo no nome de Jesus, que tu experimente o melhor que existe nessa terra. Mas servir é uma expressão de pessoas livres no Senhor Jesus. E desejar ser servido é uma expressão de pessoas escravas, que não foram libertas pela cruz, que é o maior sinal de quem serve. E hoje eu faço expectativa e eu profetizo sobre a tua vida no nome de Jesus, que surja esse sentimento de que o reino do céu está sendo estabelecido por pessoas que desejam servir. Tu gosta de jogar bola? Tu gosta? Tem o goleador aquele, não tem? Mas o jogador caro não é aquele que deixa na cara do gol? Está na hora de a gente aprender a passar a bola. Está na hora de a gente aprender a fazer uma jantinha para um amigo. As minhas últimas experiências com amigos que eu senti a presença de Deus e eu tive o dia salvo. Uma delas foi um amigo que eu estava dentro do meu carro e a gente tinha um compromisso, 2 horas indo, 2 horas voltando, só escutando música. Se amando, se olhando e dizendo, lembra? Não, eu não acredito, 2 horas. Olha isso daqui, que lindo, 2 horas. Porque um ambiente para que Deus se revele tem que ser um ambiente de servir. Outro amigo meu, eu disse, onde tu está? Ele disse, eu estou em casa. Por quê? Eu disse, estou com saudade. Ele disse, vem aqui. Eu fui. E aquele amigo, enquanto não fez uma comidinha para mim, a comida estava maravilhosa, mas a minha vida foi transformada por amigos capazes de deixar as suas digitais através do serviço. Vem aqui que eu vou preparar uma coisinha para ti. Eu tenho muitos amigos, eu tenho a graça de Deus de ter amigos de diferentes faixas etárias, de diferentes gerações. Mas Deus tem me dado a graça de ter vocês como amigos, e os nossos vínculos têm sido criados através do serviço. Servir, ajeita aqui. Eu quero estar orando, meu amigo, porque talvez hoje tu venha buscar um sobrenatural. E deixa eu dizer uma coisa, se tu precisa de algo, uma profunda experiência do Senhor Jesus, e tu buscar Ele, Ele vai te atender. Mas não é sobre isso que eu estou falando hoje. Eu estou falando de um reino dos céus que é estabelecido através dos simples gestos de servir, de limpar os pés, de fazer uma comidinha para um amigo, de abrir os corações, de sentar. Tu tem um amigo que tu é capaz de ficar 2, 3 horas com ele sem falar uma palavra? Tu tem esse amigo? Tu tem? É de Deus. É de Deus. Tu fica olhando para ele dizendo, eu tenho amigos que eu fico olhando assim, sem falar uma palavra, tenho um prazer nessa pessoa. Tenho prazer em vários.
Mas às vezes a gente não tem nada para dizer, eu fico olhando. O que tu está me olhando? E o cara, não, tu que está me olhando, tu é louco? Não, eu estou vendo que tu está me olhando. Não, quem está te olhando? Quem? E a gente fica horrores de tempo falando bobagem, porque a nossa amizade foi construída por uma manifestação divina, por um Deus que estabelece o seu reino através do servir. Pessoas que choraram, pessoas que se alegram, pessoas que apresentam, emprestam seu ombro, amigos verdadeiros, que deixam Deus ser Deus na tua particularidade. Vamos se colocar de em pé? Quero fazer uma oração. Aqui no nome de Jesus. Se você ainda não entendeu, sobre qual o teu papel nesse reino, saiba, você é um protagonista. Deus te chamou para este reino. Deus te chamou para deixar as digitais dele. As digitais do amor de Deus são todas os nossos comportamentos, onde a gente se dobra para servir o outro. O reino dos céus não vai ser estabelecido. O próximo ano é o ano político, né? E todo mundo fica na expectativa de um semideus que assume lá para mudar a nossa realidade. O reino dos céus não é estabelecido desse jeito. O reino dos céus é estabelecido o que eu vou fazer hoje para ajudar o meu amigo, para ajudar o meu vizinho, para servir a minha família, servir a minha esposa, servir o meu namorado. Se eu falo servir namorado, as coisas ficam bravas. Mas é sobre doação. Eu quero abençoar a tua vida, para que no nome de Jesus tu conheças o Deus que opera milagre, mas no nome de Jesus tu conheças o Deus que opera através de servir. No nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti e clamamos, Deus, por tudo que Tu representa. Deus, nós precisamos conhecer a Ti mais. Nós precisamos Te conhecer cada vez mais. E às vezes Tu está olhando para a gente e está dizendo, ainda vai demorar um pouco, porque às vezes a gente fica fazendo expectativa de um outro reino, de um Deus, de um governo que age de outra forma. Mas hoje nós clamamos no nome de Jesus, nós queremos estabelecer o Teu reino igualzinho Tu sempre fez, que é amando, servindo, doando. No nome de Jesus nos dê o constrangimento, Pai, a vergonha de ficar às vezes só se queixando, porque as pessoas deveriam fazer mais por nós. No nome de Jesus, nos traga vergonha disso. E hoje, Pai, eu abençoo a vida dos meus amigos, que eles vivam a alegria, o entusiasmo de viver uma vida de generosidade, de entrega, de doação. Gera nos meus amigos vínculos de amizade verdadeira, vínculos de amizade que são feitas inclusive na dor, onde os verdadeiros vínculos são construídos no nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma outra oração e nós estamos encerrando, que é, talvez você ainda não conheça esse Jesus que é capaz de gerar profunda satisfação, mesmo nas coisas mais simples. Talvez você já esteja cansado de fazer coisas muito legais, mas não vê sentido ainda na vida. E hoje eu quero te fazer um convite. O Senhor Jesus, que faz e traz significado para a vida, mesmo nas coisas mais simples, está aqui.
O Senhor Jesus está aqui. E Ele pode transformar por completo a tua vida, te dando amigos verdadeiros, te dando pessoas com um vínculo de amizade muito mais íntimo do que um irmão. No livro de João, o discípulo a quem Jesus amava tanto diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Se você ainda não conhece esse Senhor Jesus, hoje eu quero orar pela tua vida, para que tu o receba no teu coração e saiba, Ele vai visitar o teu coração. Mas para isso, eu quero que você demonstre num gesto de fé. Se tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor Jesus no seu coração, levante a sua mão, por favor. Amém. Gente, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha aí! Seja bem-vindo, meus amigos. O Eduardo estava falando de uma família que é feita não por pessoas perfeitas, mas por pessoas que encontraram no Senhor Jesus a perfeição. E eu quero estar orando, e o Senhor vai visitar a tua vida. Fecha os teus olhos com fé. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti mais uma vez. Deus, a Tua visitação é sempre muito impactante. A Tua visitação e como Tu faz as coisas é diferente. Porque às vezes a gente nem sabe explicar, mas quando Tu nos visita, nós temos a sensação de estarmos completos, cheios. E tudo que nós clamamos nessa noite é: no nome de Jesus, visita o coração daqueles que estão dizendo sim para Ti. No nome de Jesus, que essa não seja a Tua visitação, não seja apenas demarcada por sermos bem recebidos nesse lugar, por essa reunião linda, tão sonhada, mas essa visitação seja marcada pela Tua manifestação, o descer do Teu Espírito nos nossos corações. Nós clamamos: venha e visita-nos, Deus, que nós venhamos sair daqui como aquele cego que depois de ter recebido o milagre, os religiosos perguntaram: quem foi esse que fez o milagre em ti? E o que a gente diga é simplesmente: eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que o meu coração está transbordando. Eu só sei que eu estou vivendo de forma diferente. No nome de Jesus, Espírito de Deus, venha sobre os nossos amigos e com nosso coração cheio de gratidão, nós Te aplaudimos, Senhor, no nome de Jesus.